Boa tarde, meu nome é Paulo Vitor Luca, eu estou como diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Prefeitura Municipal de Curitiba. Sou engenheiro civil de formação e mestre em meio ambiente urbano e industrial e em governança pública. No que consiste as atividades de gestão e administração de Demapu na Prefeitura Municipal de Curitiba? Então, as ações de manejo de águas pluviais dentro da Prefeitura de Curitiba, ela está dividida em alguns órgãos e o mais importante, o mais central é dentro da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Então, nessa secretaria, dentro do departamento do qual eu faço parte, a gente faz tantas obras, né, o serviço as obras de implantação, de melhoria do sistema, quanto os serviços de manutenção do sistema. Então, baseado no plano diretor de drenagem, que até está em revisão, está no início de revisão esse ano, foram determinados vários parâmetros e até locais que frequentemente tinham problemas com alagamento e enchentes, e a partir desse plano, desse diagnóstico, que a prefeitura passou a trabalhar para buscar recursos, desenvolver projetos para minimizar esses eventos. Em paralelo a isso, a gente tem um sistema já implantado e bem consolidado, né? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem 4.800 quilômetros de ruas, então tem um sistema de microdrenagem inserido nesse contexto, sem falar nas nossas bacias hidrográficas. Curitiba tem 6 bacias hidrográficas, sendo que 4 são a gente considera as principais, que seriam a bacia do Belém, do Atuba, do Barigui e do Padilhas, que daí se enquadra com o Rio Iguaçu, e também a gente tem a bacia do Passaúna, mas é uma bacia mais voltada para abastecimento e até uma bacia com uma ocupação menor. Dentro dessas bacias que eu comentei, a bacia do Belém é uma bacia inteiramente curitibana e é uma bacia extremamente adensada e ocupada. Então, não por acaso, é uma bacia que recebe bastante atenção da prefeitura no planejamento, para minimizar justamente os eventos de enchentes e tal. Então, como que a gente trabalha? Né? A gente trabalha baseado no plano diretor de drenagem, que foi o princípio norteador para a gente identificar onde estavam os problemas, e daí, a partir disso, construir ações para minimizar os impactos. Além da Secretaria de Obras, a gente também tem a Secretaria do Meio Ambiente, que tem o seu departamento de recursos hídricos, que daí trabalha mais com a questão de qualidade da água. A gente também tem a Defesa Civil, que daí é um importante ponto, um importante órgão para a gente ter o diagnóstico dos problemas, porque geralmente eles recebem as demandas, aonde que alaga, e daí com as recorrências dos alagamentos acaba entrando no nosso programa, nos projetos para serem resolvidos, para os problemas que vão surgindo serem solucionados. E daí, em paralelo, ainda a gente tem o nosso Instituto de Planejamento Urbano, que é o IPUC, que também daí trabalha nas questões de zoneamento e ocupação do território. Então, todo esse conjunto dentro da prefeitura, ele tem a finalidade de trabalhar na administração do manejo das águas pluviais, né? Qual a importância das atividades de gestão e administração para a prestação dos serviços de Demapu? Então, a importância, né, das atividades é justamente garantir que a nossa cidade seja cada vez mais resiliente, e responda bem aos eventos adversos que possam acontecer, que cada vez mais tem acontecido. Até é uma questão interessante, porque quando o nosso primeiro plano diretor de drenagem foi feito, isso lá em 2014, mais ou menos, a gente não tinha tão forte a questão das mudanças climáticas. Então, hoje, a nossa a importância, né, está justamente em garantir que o sistema seja eficiente mesmo com o cenário que tem se apresentado, né? Cada vez mais a gente tem chuvas volumosas em curto período de tempo, e a estrutura que a gente tem, ela é dimensionada para uma determinada situação. Embora as obras de drenagem, de uma forma geral, elas tenham um certo risco envolvido e que elas possam falhar, né, porque a gente tem um tempo de recorrência envolvido e tal,
Com as mudanças climáticas, a gente tem visto que esse risco ele tem que ser aumentado, né? E então a importância da gestão das águas pluviais, do manejo das águas pluviais, é fundamental nesse sentido, de garantir que o sistema funcione, que a população seja minimamente impactada dentro desses eventos. Quais são as iniciativas necessárias para o avanço dessas atividades de Demapu? Tá. Eu acho que, primeiramente, precisa ter um incentivo político, né? Como a gente é um órgão público, numa prefeitura, tanto Estado até no governo federal, né? A gente precisa do incentivo político para ações voltadas para essa área. Com incentivo político, a gente não pode deixar de falar que a gente também precisa de recursos financeiros, né? Porque muitas vezes as soluções envolvem obras e são obras de infraestrutura. Geralmente as obras de infraestrutura são caras e às vezes o município sozinho, ainda Curitiba é uma cidade grande, né? Tem uma questão econômica mais equilibrada, mas a gente tem muitos municípios no país, né? Às vezes tem municípios menores que não conseguem solucionar os seus problemas só com os recursos próprios. Então, a gente precisa de investimento na área. Junto com o investimento, a gente precisa também de capacitação do nosso corpo técnico. Então, a maioria dos engenheiros... Falando mais na área de engenharia, né? Mas a questão, às vezes, do manejo tem a questão social também envolvida. Mas é um corpo formado de engenheiros e tal, que, como eu comentei até, a gente não trabalhava muito antigamente com soluções baseadas na natureza, embora Curitiba tenha um histórico aí dos parques e tudo que já entra nesse contexto. Mas essas questões das soluções verdes e tal, elas têm se imposto cada vez mais diante das dificuldades que a gente encontra. Então, antigamente era construir reservatório, canalizar, tirar, né, a água do ponto ali que é lago e levar para jusante o mais rápido possível, acaba criando um problema em outro ponto, ou fazer muita obra cinza. E hoje a gente está tendo também, os próprios técnicos estão tendo que se reinventar de uma certa forma, assim, no sentido de buscar outras alternativas, que não sejam só aquelas tradicionais que a gente conhecia. Então, a capacitação do corpo técnico é fundamental. E também a gente precisa da integração dos órgãos. Então, uma outra iniciativa importante é sempre colocar todo mundo na mesma conversa. Então, como eu comentei, Curitiba, apesar de ser centralizado mais na Secretaria de Obras, a questão de águas pluviais, a gente tem outros atores. Tem meio ambiente, tem IPUC, tem a própria Defesa Civil. Então, o alinhamento entre todos esses órgãos também é fundamental, para que a SMOP não faça uma ação isolada que depois afeta alguma outra coisa que é relacionada ao meio ambiente ou até com o planejamento da cidade. Então, eu acredito que o apoio político, a questão de disponibilidade orçamentária, né, investimento, ter o recurso para você executar, capacitação técnica dos servidores e dos envolvidos nessa área, e a integração com todos os agentes são iniciativas fundamentais para a gente conseguir ter sucesso no manejo das águas pluviais.